Como é do conhecimento de todos, a alta dos combustíveis vem preocupando demais o presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou ao ponto de dizer que levaria a Petrobras à justiça caso não segurasse os preços dos combustíveis. Houve a troca do ministro de Minas e Energia, antes era o almirante Bento Albuquerque, agora o novo ministro, o Adolfo Saxida, que já chegou com tudo. E em seu primeiro pronunciamento, ele afirmou que solicitou já estudos ao governo federal para a privatização da Petrobras e também da Pré-Sal Petróleo, a PPSA, responsável pelos contratos da União do Pré-Sal. Ele é um aliado do ministro da Economia Paulo Guedes e é economista. E defendeu o prosseguimento da venda da Eletrobras, que depende de aval do Tribunal de Contas da União, o TCU. E ele disse: meu primeiro ato como ministro de Minas e Energia é solicitar ao ministro da Economia, Paulo Guedes, presidente do Conselho do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, que leve ao Conselho a inclusão da PPSA no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização, para avaliar as alternativas para sua desestatização. Ainda como parte do meu primeiro ato, solicito também o início dos estudos tendentes à proposição das alterações legislativas necessárias à desestatização da Petrobras, declarou. Acompanhe a fala do ministro. Está o meu primeiro ato como ministro de Minas e Energia. Solicitação formal para que se iniciem os estudos que visam o começo do processo de desestatização da PPSA e da Petrobras. Adolfo, ministro de Minas e Energia, me entrega isso hoje. Eu encaminho imediatamente para a Secretaria Especial do PPI para que ela faça uma resolução lá de referendo que inicie os estudos. Então, isso deve ser feito hoje mesmo e nós vamos dar sequência aos estudos para a PPSA e depois, então, o caso da Petrobras. Já o Lula, ao discursar para o seu público, disse que é para parar de tentar privatizar as empresas públicas. Disse ainda que se alguém comprar a Petrobras, vai ter que falar com ele depois das eleições. Parece até que ele tem certeza de que será o vencedor das próximas eleições. Vamos acompanhar o que disse Lula. Eu quero aproveitar esse calor democrático dessa sala e dizer ao governo brasileiro e dizer aos empresários: pare de tentar privatizar as nossas empresas públicas. Quem se meter a comprar a Petrobras vai ter que conversar conosco depois da eleição. Pare de tentar privatizar a Eletrobras. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, discutiu com sindicalistas após ser interrompido quando concedia uma entrevista coletiva ao lado do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. O negócio foi bravo, hein? Você vai acompanhar aí, você viu que Paulo Guedes, olha... E na conversa com jornalistas, Guedes falava da elaboração de estudos para a privatização da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo SA, a PPSA, conhecida como a estatal do pré-sal. A discussão começou enquanto Guedes falava que o governo sempre respeitou os vencedores de eleições. Nesse momento, um sindicalista gritou:
Não, vocês não respeitam o nosso povo. Na sequência, o ministro disse então que não queria falar de quem roubou a Petrobras. Acompanha aí a bronca do Paulo Guedes. Que inicie os estudos. Então, isso deve ser feito hoje mesmo. E nós vamos dar sequência aos estudos para a PPCA e depois, então, o caso da Petrobras. Eu queria que todos soubessem que nós sempre respeitamos, estamos numa democracia, nós respeitamos os vencedores de eleições, né? Quando alguém, eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras durante anos, roubaram, foram condenados, eu não quero falar isso. Eu quero simplesmente receber como um programa de governo que teve 60 milhões de votos, receber aqui um pedido do novo ministro de Minas e Energia e encaminhar o processo. Obrigado. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles. Certo? O governo aguarda agora a conclusão do julgamento sobre a privatização no TCU. Querendo ou não Lula, sendo aprovado, com certeza acontecerá então a privatização. Era isso para esse vídeo. Eu agradeço a você, amigo, amiga, que acompanha o canal Liberdade Brasil. Te agradeço pelo apoio e sugiro a você que está chegando aí, faça a mesma coisa, apoiando, deixando aí o seu like, se inscrevendo. E eu agradeço a todos. Bênçãos de Deus e aquele abraço. Então, isso deve ser feito hoje mesmo. E nós vamos dar sequência aos estudos para a PPCA e depois, então, o caso da Petrobras.